Muito bem, gente. Então, iniciamos a nossa aula. E nessa aula eu quero apresentar para vocês o nosso trabalho, tá? O trabalho que a gente vai desenvolver. O trabalho é esse aqui, ó. Esse da disciplina de Web Design 1. Então, deixa eu abri-lo aqui para vocês verem. Esse aqui é o trabalho. Eu vou pedir para vocês construírem esse formulário aqui. Tá? O trabalho vai ser simplesmente isso. Então, com o que vocês já conheceram, com o que vocês já viram na nossa aula de web, né? As aulas estão todas gravadas. Vocês vão criar esse formulário, que inclusive esse formulário vai ser o formulário base para o projeto que a gente vai desenvolver na disciplina de linguagem de programação 2. Tá? Opa, tem alguém chegando aí? É o Matheus. Boa noite, Matheus. Boa noite, Luan. Então, esse aqui é o formulário que eu vou pedir para vocês desenvolverem a título de trabalho. Tá? E como isso é um formulário, a gente falou bastante sobre HTML, né? E eu vou querer que vocês exercitem um pouco isso, por quê? Porque a gente vai trabalhar com um formulário desse no nosso projeto de cadastramento de produto, tá? E por isso a gente vai tratar hoje sobre formulários. Tá? Então, nessa aula a gente vai falar sobre formulários, e aí, inclusive, a gente vai, após terminarmos aqui, aí vocês vão ter um tempo para, de repente, já começar a trabalhar em cima disso. Boa noite, Eliel. Tá? Então, o Eliel que está chegando agora aí, só dá uma repassada, Eliel. Esse aqui vai ser o trabalho, tá? Que a gente vai desenvolver, que eu proponho para essa disciplina, construir esse formulário aqui. Tá? Isso aqui, de fato, é um formulário de cadastramento. Então, só dando uma outra passada aqui, já que eu voltei no formulário, observem que a gente tem aqui um título, a gente tem aqui os textos, onde ele pode digitar, ou os inputs, né? A gente tem aqui os labels, que são os rótulos, quer dizer, isso, tudo isso são tags do HTML. Aqui a gente tem um button, tá? Aqui a gente tem um region button. Isso aqui é uma caixa de seleção, tá? Que a gente vai ver também, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Então, a gente vai dar uma passada agora em formulário, a gente vai falar sobre os elementos que vocês vão precisar para poder construir isso aqui, já com base naquilo que vocês já conhecem, que vocês já aprenderam comigo. Então, vamos falar sobre formulários. Uma necessidade muito comum para todo mundo que desenvolve, né? Por quê? Porque são lugares onde você vai fazer com que o seu usuário interaja e envie informações para o sistema, para que seja processado. Como, no meu caso aqui, um formulário de cadastro. E esse formulário aqui, ó, formulário de cadastro. Poderia também ter um formulário de acesso, né, um formulário de login, onde o usuário vai informar as credenciais para ele poder acessar, talvez, um sistema, né? Um formulário onde ele possa pesquisar dados, seria uma outra alternativa. Então, a gente vai ver agora alguns formulários, alguns tipos de formulários. Bom, essas formas de se comunicar com a página não irão variar de acordo com a necessidade de cada desenvolvedor, né? Ou seja, vão variar, né? Em determinados sites, podemos fazer um cadastro somente com nome, e-mail e senha. Já outros sites pode haver necessidade de obtermos várias informações, né? Então, na verdade, o que vai é crescer em termos de informação. Então, a gente vai ver como construir esses formulários dentro do HTML. Vamos lá. A gente começa pela tag form. Inclusive, deixa eu abrir aqui para vocês verem, que eu vou compartilhar com vocês esse documento aqui, ó. Esse documento aqui faz parte dessa aula, tá? Então, vocês vejam que tem praticamente um formuláriozinho aqui, tá vendo? Tem praticamente um formulário aqui, ó.
com alguns elementos, né? Com alguns componentes. Aqui embaixo a gente tem outros componentes, tá vendo? Aqui a gente tem, inclusive, uma lista aqui, ó. Tá? Então a gente vai dar uma passada sobre isso. A gente tem aqui o checkbox, a gente tem aqui o random button, no caso, para eu escolher entre homem e mulher, né? No caso do cadastro. Tá? Então isso aqui eu vou compartilhar com vocês, esse documento HTML aqui. Bom, então a gente vai ver isso, né? Então essa tag não apresenta uma referência visual quando criada, mas representa semanticamente um formulário. Então é dentro dela que devemos criar os nossos campos. Tá? Então vamos ver. Então a gente tem aqui, ó, form, a tag form, e a gente finaliza a tag form com barra form. E aqui, como eu disse para vocês, se você quiser colocar algum comentário entre as tags, o comentário dessa maneira aqui, ó. Você abre o colchete angular no formato de tag, coloca um ponto de exclamação e traço, traço. Tudo que vem depois do ponto de exclamação, traço, traço, são comentários. E aí você fecha com traço, traço, fechando o colchete angular. Tá? A tag de formulário, form, pode aceitar vários tipos de atributos, com os quais poderemos, por exemplo, configurar como o formulário irá enviar informações digitadas para o servidor. Então, a ideia de um formulário é que quando você submete a informação, por exemplo, quando você clica num botão, você está enviando essas informações para um servidor. Essa é a ideia. A gente vai falar muito mais sobre isso, mas nesse momento eu estou mais preocupado com a parte do front-end, né, com a construção do formulário. Então, aqui a gente começa a ver alguns recursos. Eu, aliás, eu vou fazer até o seguinte, eu já abri ele aqui. Olha, eu estou com esse formulário aqui aberto. Então, à medida que a gente for comentando, eu vou alternando aqui para o formulário para vocês verem, tá? Onde é que vão entrando essas coisas. Então, por exemplo, esse accept charset é utilizado para definir qual charset será utilizado pelo formulário. Como, por exemplo, aqui eu estou usando o TF8. Esse UTF-8, ele nos permite o quê? Fazer com que você possa digitar acentuação, cedilha, tá? Então, a gente pode escrever dessa forma, utilizando apenas o meta charset. A gente faz dentro do cabeçalho, header. Tá? E a gente tem esse formato também do accept charset. Tá? Como esse aqui é um formulário de modelo, então é interessante vocês seguirem esse padrão aqui. Autocomplete. Ao definirmos esse atributo, né, então vocês se lembram que quando a gente cria uma tag, como o exemplo desse meta aqui, ó, tag meta, aqui a gente utilizou o atributo charset. Aqui no input, a gente criou um atributo type. E assim sucessivamente. Tá? Então, quando eu falo de atributo, é sempre aquilo que compõe, aquilo que caracteriza a tag que eu estou definindo. Tá? Então, quando a gente coloca autocomplete on, ou autocompletar, na medida em que utilizarmos os campos de um formulário, o navegador irá começar a sugerir valores para o que estamos digitando, com base em valores que foram digitados anteriormente. Por exemplo, se eu colocar isso aqui, ó, aqui, nesse caso aqui, eu estou criando aqui um rótulo, e-mail, tá vendo? E-mail, e é como se fosse isso aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho um e-mail aqui, ó. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Tem e-mail aqui, tá vendo? Esse e-mail aqui. Então, eu coloco aqui o input, que representa a caixinha, né? Representa essa caixinha aqui, ó. E o tipo dele é text, então ele vai solicitar um texto, vai guardar a digitação de um texto. E aqui eu dou um name para ele. Um name para esse meu campo, essa minha caixinha de texto. Esse input, ele recebe um nome de e-mail. Eu posso fazer referência a esse name, a gente vai ver isso aí no futuro. Tá? Então, dessa forma aqui, se esse formulário aqui for executado, se eu digitei Rubens, uma vez esse formulário abrir novamente, quando eu for iniciar a digitação, ele já vai sugerir Rubens.
vocês já devem ter visto isso em outros exemplos, né, na vida de vocês, né? Tá? É o caso que eu estou dizendo aqui para vocês, tá? Exatamente isso. Action. Este atributo especifica para onde os dados do formulário serão enviados. Desculpe, gente. Normalmente será o link de uma página no servidor. Deixa eu ver se eu uso desse formulário aqui. Opa, parece que tem alguém chegando aí, né? Welleson. Oi, Welleson, bem-vindo. Vou colocar aqui Action. É isso aí, ó. Esse formulário aqui. Então, observem bem o seguinte, ó. Esse formulário aqui é um index, tá vendo? Então, eu estou executando esse formulário aqui pelo if live server, tá? Eu cliquei com o botão direito aqui no index.html e eu executei pelo live server. Quando eu clico em enviar aqui, ó, cliquei em enviar, o que acontece? Aqui ele já fez até uma validação, tá vendo? Mas nesse caso ele chamou o próprio index. A ação que foi utilizada foi chamar o index. Então, quando eu encontro aqui embaixo, olha, quando eu faço esse formulário, e normalmente vocês vão ver isso, eu tenho um input, só que esse input aqui do tipo submit. Esse input, ele representa exatamente esse botão aqui, enviar. Tá? Exatamente ele. Isso aqui também, esse botão aqui também é considerado input, assim como é a caixinha. Só que esse input aqui, ele é do tipo submit. Então, sempre que você tiver um tipo submit, você clica em cima do botão, o que ele faz? Ele envia o formulário para onde? Para onde esse action estiver apontando. Então, no caso aqui, o action está apontando para o index.html. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, www.google.com.br, vou salvar, salvei. Se eu, por acaso, clicar nesse botão, aqui, ó, clicar no botão, ele chama o Google. Ah, tá, porque aqui eu tenho que digitar qualquer coisa aqui. Deixa eu digitar. Viu? Ou melhor, ele tentou fazer uma outra coisa aqui, né? Tentou fazer uma outra coisa aqui. Mas vamos em frente, tá? Aqui, tá vendo? Você tentou chamar o Google aqui. Vamos tentar colocar assim, http www.google.com.br. Vamos voltar aqui. Vou atualizar a página. Vou botar qualquer coisa aqui. Agora ele chamou o Google, tá? Porque eu não tinha colocado o HTTP, o protocolo, né? HTTP : Opa, está alguém chegando aí. Lucas Carvalho, bem-vindo, Lucas. Tá? Então, essa ação aqui, ela normalmente indica para onde você vai mandar o formulário. Então, nesse caso aqui, eu mandei para o Google. Onde que eu estou? Estou aqui, né? Está aqui, ó. Aliás, eu poderia ter aberto uma outra página, né? Eu abri na mesma página. Então, quando eu volto aqui, eu volto para o meu formulário. Tá? Mas quando eu coloco index.html, esse index aqui, eu estou dizendo para o seguinte, olha, volta para a mesma página. Volta para o index, que eu estou nessa página aqui. Então, agora, vou preencher qualquer coisa aqui. Quando eu clico no enviar, ó, eu continuo aqui. Por quê? Porque ele chamou o próprio index. Tá? Essa é a ideia do action. Tá? Então, eu dei até um exemplo aqui, tá vendo? Chamando aqui o FiTERG, né? Esse aqui será um formuláriozinho, olha, para o usuário digitar matrícula, nome e e-mail. Um formuláriozinho bem simples. Então,
Imagine que eu tenho aqui um botãozinho, enviar. Quando eu enviar esse formulário, ele vai chamar essa página aqui, digamos assim, né? Ele vai submeter esses dados a esse formulário. Tá? Muito bem. Método. Especifica o método HTTP que será utilizado para a submissão, GET ou POST. GET ou POST. A gente vai conversar muito sobre isso, tá, gente? Sobre os métodos HTTP, principalmente na disciplina de programação. A gente vai tratar desses verbos aqui, o GET e o POST. Tá? Form, aqui a gente tem um exemplo. Então, aqui eu vou preencher os formulários, eu estou dizendo que o método é POST. O que acontece? Normalmente, quando eu tenho uma página desse tipo aqui, ó, quando eu tenho uma página desse tipo, tá? Quando eu submeto o formulário pela primeira vez, por exemplo, eu venho aqui e digitar isso aqui, ó, digitei o endereço, ele chamou essa página. Tá? Então, eu vou até abrir a lupa aqui para vocês verem o que está ali na URL. Olha aqui, ó. Aqui na URL, eu simplesmente submeti. Agora que ele viu uma coisa, eu venho aqui agora, eu vou dar um clique, eu tenho que preencher qualquer coisa aqui. Eu venho aqui, ó, e vou submeter o formulário, clicar no enviar. Olha o que aconteceu lá em cima agora, olha. Ele acrescentou esses dados aqui. Ou seja, num primeiro momento, que eu enviei só o nome do formulário, ele trouxe o formulário. Normalmente, quando a gente utiliza esse botão enviar, o método é diferente desse primeiro. Então, quando eu submeto o formulário, quando você chama qualquer página, nessa primeira submissão, o método HTTP utilizado é o método GET. Quando você envia o formulário, muito provavelmente vai ser o método POST. Não vai ser o método GET. Enviar. Nesse caso, eu estou chamando uma página e estou passando esses dados. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho isso aí. Tá? Mas a ideia desses verbos HTTP, nesse primeiro momento, é só para vocês mesmos entenderem, ou saberem, de que existem. Opa, onde que eu estou aqui? Acabei me perdendo aqui. Deixa eu fechar esse trabalho, depois eu volto a falar do trabalho, porque senão eu vou ficar me confundindo aqui, tá, gente? Deixa eu fechar isso aqui. Guardem só um pouquinho. Tá, agora sim, agora eu voltei para cá. Tá? Essa parte desses métodos, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Principalmente na outra disciplina. Target, assim como a tag A, vocês se lembram da tag A, o target indica onde a página de destino será aberta. Tá? Então, é como se você estivesse lançando alguma coisa. Tá? Então, a gente tem um exemplo aqui. Ó. Quando a gente faz esse form, a minha ação é chamar uma página. Se eu coloco esse target blank, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a nova página com... Ele vai chamar essa página numa outra janela. Por exemplo, vou vir aqui, ó, vou fazer isso na prática para vocês entenderem. Vou vir aqui. Deixa eu fechar esse projeto aqui, pessoal. Ok. Olha só, aqui, ó. Então, imagine que aqui a minha ação é chamar o http://www.
google.com.br. Então, quando ele submeter o formulário, eu vou chamar o Google. Só que eu vou usar esse target aqui, ó. Target igual a underline blank. Vou salvar. Olha o que vai acontecer agora, tá? Quando eu chamar essa página, ó. Observem bem, eu vou atualizar aqui, ó. Eu estou nessa página, tá? Vou preencher qualquer coisa aqui. Observem bem, estou nessa aba aqui. Quando eu clicar aqui no enviar, olha só, ele abriu uma outra janela. Ele manteve esse formulário e abriu uma outra janela. Tá? Então, isso é interessante, porque às vezes você quer abrir uma outra página, o usuário, e manter aquela página anterior no estado que ela estava. Então, isso às vezes é muito importante, tá? Utilizar esse target. Tá? Então, vamos lá. Elementos. Os formulários possuem campos onde inserimos dados. Os campos mais comuns dos formulários são criados pela tag input, como eu disse para vocês, que tem o atributo type, onde indicamos o tipo de campo que queremos. Vamos ver cada um deles a seguir. Então, a gente vai conhecer assim, eu vou focar nos principais, tá, pessoal? Então, vamos lá. Inputs de texto e de textiária. Então, vamos lá. Para escrever um texto pequeno, utilizamos a tag input. Note que ela não tem uma tag de fechamento. Ela mesmo se fecha. Olha só, a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, essa matrícula, o input de texto. Vamos ver aqui, ó. Tem aqui, ó, matrícula, tá vendo? Matrícula, ele é um input de texto. Opa. Ele é um input de texto. Quando não passamos o atributo type por padrão, ele será do tipo text. Mas é uma boa prática sempre passar o tipo. Tá? Então, é muito interessante a gente sempre estar utilizando o tipo. Deixa eu ver, o Lucas está falando alguma coisa? Ah, tá, o Lucas me respondeu aqui. Ok, Lucas. Beleza. Então, essas caixinhas que vocês estão vendo aqui, ó, todas essas caixinhas são text. Tá? Inclusive, aqui tem um formulário de cadastro, tá vendo? Tudo isso são textos. Aí eu apresentei mais um exemplozinho simples aqui, ó. Um input de e-mail, eu vou ter um input type text, e aqui eu utilizei o name e-mail. Depois a gente vai ver com mais calma esse atributo name, tá? Esse atributo ele é muito importante porque ele nos lembra variável. E quando a gente trabalha dentro de um projeto, como, por exemplo, um projeto web, que a gente vai ver na outra disciplina, isso aqui é fundamental. Porque isso aqui vai estar associado com os atributos que eu tenho lá no meu objeto, que a gente está aprendendo lá. Tá? Então, você imagina que você criou uma classe de cliente. Então, você colocou lá uma caixinha, código, nome e e-mail. Ou melhor, você colocou os atributos daquela classe, código, nome e e-mail. No meu formulário, eu vou colocar esse name aqui correspondente àquele objeto, porque eu consigo, por meio da tecnologia, sincronizar essas caixinhas de texto com os objetos que eu defini lá em Java. Tá? Bem interessante. Bom, então, depois de digitar FlyTest, submetemos o formulário e quando voltarmos ao campo, o autocomplete será ativado. E quando iniciamos a digitação da palavra, irá surgir o complemento. Ok. Input de texto ainda. Podemos ainda passar outros atributos na tag, como, por exemplo, placeholder, texto que aparece quando o campo está vazio. Esse placeholder é muito interessante. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Aqui no nome, eu coloquei um placeholder, tá vendo? No e-mail, eu coloquei um placeholder. Então, por exemplo, ó, vamos vir aqui no código. Eu coloquei o nome aqui, eu coloquei placeholder Rubens. Eu poderia colocar aqui o seguinte, ó, preencha o nome completo. Se eu voltar lá, ó, aqui, ó, preencha o nome completo. Quer dizer, aí o usuário, ele já tem aqui, quando ele for digitar, ele já tem uma informação
do que ele tem que fazer, do que ele tem que digitar. Tá? Uma informação que você dá. É como se fosse um helpzinho que se dá para ele. Tá certo? Ok. Continuar. Então, a gente tem muito recurso, tá vendo? Quando a gente trabalha com formulário. MaxLand, quantidade máxima de caracteres. Então, aqui, por exemplo, nessa matrícula aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou tentando digitar o 6 e o 7, não vai. Ele só me amarrou em 5 caracteres. Olha o que eu fiz aqui, ó. Quando eu estou digitando aqui a matrícula, olha, eu coloquei um MaxLand. Então, esse aqui é um outro atributo. MaxLand 5. E observem que eu coloquei aqui um atributo required. Esse atributo required significa o seguinte, olha, esse campo é requerido. Vocês se lembram que quando eu limpei aqui e tentei submeter pela primeira vez, apareceu essa mensagem aqui, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Cliquei aqui, olha lá. Preencha o campo. Tá vendo? Ó? Preencha o campo. Ou seja, eu tenho que preencher um campo. Por quê? Porque esse campo é requerido. Então, automaticamente, o HTML já faz essa validação. Tá? Muito bem. O required foi o que eu acabei de explicar agora, né? Ele não permite a entrada de um campo em branco. O disable deixa o campo desabilitado. Então, por algum motivo, você pode, num caso, por exemplo, aqui no caso do nome, olha, eu não quero que o cara preencha o nome. Então, se eu colocar disable, olha, no nome aqui, ó. Aqui, ó. No nome eu coloquei disable. Tá? Esse campo aqui, ó, refere-se ao nome, tá vendo? Ó, esse campo aqui, ó, deixa eu selecionar isso aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é um input para o nome. Então, eu coloquei texto, coloquei um placeholder para ele preencher o nome completo, só que eu coloquei disable. Quando eu coloco disable, olha, eu estou clicando em cima da caixinha e não está indo. Não está indo. Por quê? Porque ele não permite, está desabilitado. Em algumas situações, é interessante a gente colocar isso. Apenas mostrar uma informação, né? Uma consulta, por exemplo. Tá? Read only impede edições no campo, permitindo apenas que o usuário leia o valor. Então, o read only e o disable, eles são assim muito parecidos, tá? Em ambos os casos, você não consegue digitar. Só que no primeiro, o campo fica desabilitado. E no segundo, ele fica aberto somente para leitura. Então, observa o seguinte, olha só. Está vendo como é que ele está assim, meio fosco, né, a imagem? Agora, eu vou alterar para read only, para vocês verem o comportamento dele, olha. Read only. Você vê que o VS Code ele já sugere para a gente, né? Read only. Vou salvar. Servem agora, o que aconteceu? Olha lá. Olha só. Ele me permite assim, até entrar dentro do campo, ó. Só não me permite digitar. Eu consigo selecionar, inclusive, o campo, tá? Aqui eu consigo selecionar, mas ele não consegue digitar, que é apenas para leitura. Tá? Diferente, olha, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar para o disable. No caso do disable, ele já não deixa nem eu clicar, tá vendo? Está totalmente desabilitado. Tá? Então tem essas pequenas diferenças aí. Professor. Opa, alguém me chamou? Sou eu, o Eric. Deixa eu te ver, Eric. Peraí, deixa eu te ver aqui. Fala, meu amigo Eric. Esse disable que você usou aí, é tipo quando você quer... tipo assim, você obriga a pessoa a preencher um campo para depois ela preencher. Você usa esse disable? Não. Esse disable, o Eric, ele pode ser tipo assim, imagine que você criou um formulário de consulta. Tá? Nesse formulário, imagina que o usuário, olha só, imagina aqui, ó. Imagina que o usuário, ele digita a matrícula, aí você clica no enviar, no tipo um pesquisar aqui, pesquisar um nome dentro de um cadastro, uma matrícula dentro de um cadastro. Tá? E aí, o que você faz? Você vai no banco de dados, você traz os dados e preenche o nome, preenche o e-mail.
preenche eventualmente alguma observação, mas aí você não quer que ele digite nada aqui, você só quer exibir a informação. É uma tela de consulta, entendeu? Então, nesse caso, você pode deixar desabilitado. Entendeu? Uma funcionalidade para isso? Entendeu a ideia, Eric? Entendi. Então, é diferente de se você fizesse um formulário de cadastramento. Formulário de cadastramento, não. O formulário de cadastramento sempre vai estar aberto. O cara vai poder digitar tudo. Nesse caso, não. Ele digitou a matrícula, tem um botãozinho aqui do lado, pesquisar. Coloquei a matrícula do aluno Eric. Cliquei aqui, ele trouxe. Nome é Eric, e-mail. Entendeu? Normalmente são as telas de consulta que você tem dentro do sistema. Tá? É isso aí. Pode perguntar, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, vamos lá. Então, tem um exemplozinho aqui, né? De como é que a gente fez isso. E vamos continuando, porque são muitas as propriedades, são muitas as tags, né, que estão dentro desse contexto de formulário, que, olha, lembrando vocês que a gente tem um trabalhozinho, né? Eu já até fechei a parte, depois eu vou abrir daqui a pouquinho para vocês verem o que vocês vão fazer. Mas se vocês observarem bem, olha, está tudo muito mastigado aqui, né? Porque a gente já tem aqui um estudo de caso, um exemplo, que eu vou estar compartilhando com vocês, que está muito próximo, né, do que a gente vai fazer. Que é isso aqui, ó. Está muito próximo daquilo que eu propus para vocês fazerem. Mas o detalhe é que vocês viram que os campinhos ficam um do lado do outro, né? Então, isso aí eu quero que vocês exercitem essa parte do CSS. Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar. Agora, vamos falar do texto área. Caso queira permitir que o usuário escreva mais de uma linha, você vai utilizar essa tag texto área. O exemplo aqui, já para vocês verem, é isso aqui, ó. Tá vendo? Essa observação. É um texto área. Já não é um texto. Já não é um campo curto, é um campo mais longo. Aqui o cara vai editar um texto, né? Tá? Isso é texto área. Tá certo? No texto área podemos passar atributos como rows e calls para indicar quantas linhas e colunas irá exibir. Nesse caso aqui, nesse meu exemplo aqui, o que eu fiz aqui? Ó? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Eu quero 7 linhas, rows é linhas. Calls são colunas, são 45 colunas. Tá? O name é observação. O atributo name também eu coloquei como observação. E aqui tem o texto área. Em cima eu coloquei o rótulo observação. Certo? Essa caixinha aqui, ó, que eu posso digitar várias coisas, tá? Bem. Vamos lá. Coloquei um exemplozinho, né, para vocês verem. Caso queira permitir que o usuário escreva mais de uma linha, utiliza a tag texto área. É o que a gente viu, né? Tá? Agora, e-mail, search e URL. Então, vamos lá. Eu coloquei até embaixo ali, né? Mas olha só que interessante, olha. Nesse campinho aqui, ó. Aqui eu pedi para o camarada digitar um e-mail. Tá? Inclusive, veio uma mensagem, inclua um arroba no endereço de e-mail. Isso não é um e-mail, está com um arroba faltando. Olha só que interessante, eu tenho esses inputs aqui, tá vendo? E-mail, search e URL. São tipos característicos. Então, quando eu digo para o HTML que eu quero um e-mail, ele sabe que eu tenho que escrever um e-mail. Esses tipos são idênticos ao tipo text. Em dispositivos que exibem teclado na tela, como smartphones e tablet, esses tipos fazem com que o teclado exibido seja diferente. Um exemplo é o tipo e-mail, que exibe a tecla arroba, ou o URL, que exibe a tecla .com. Tá? Então, dependendo do navegador, dependendo do tipo de dispositivo que você está utilizando, ele pode ter um comportamento diferente. Tá? Vamos ver aqui, no nosso caso, eu tenho aqui um campo e-mail, quer ver? Tem um tipo e-mail aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó, tem um e-mail. Então, eu vou colocar aqui Rubens. Opa, eu desabilitei ele. Deixa eu habilitá-lo aqui.
Esse aqui mesmo. Eu coloquei, tá lá em cima, ó. Esse e-mail aqui, ó. Esse aqui eu coloquei read only, né? Deixa eu ver se tem algum outro e-mail aqui. Não, esse aqui não. Esse aqui eu não coloquei nenhum tipo de valor. Eu coloquei tipo texto normal. Esse aqui eu desabilitei. O e-mail tá logo aqui embaixo, ó. É um desses inputs aqui. Deixa eu ver. É o primeiro aqui, ó. Vou colocar Rubens, ó. Não validou, não. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Rubens. Aqui é uma caixinha. Deixa eu enviar. Aqui ele me pede já para preencher alguma coisa. Vou preencher alguma coisa. Tá vendo? Nessa primeira caixinha, quando eu tentei enviar o formulário, olha lá, inclua um arroba no endereço de e-mail. Rubens está com arroba faltando. Tá? Então, ele, por padrão, cara, ele já faz isso automaticamente. Tá? No caso do search aqui, é um campo já de pesquisa, já tem a característica de pesquisa. Esse aqui já tem uma característica de URL. Então, vou colocar aqui, ó, Rubens, arroba, faeteg.gov.br. Tá? Vou submeter. Agora já não deu mais erro. Agora aqui ele já está me pedindo uma URL. Então, vou colocar aqui, www. Vou colocar aqui, ó. google.com.br. Vou enviar. Você vê que ele só faz a validação quando eu envio, né? Agora ele deixou passar. E agora já não tinha mais nenhum tipo de validação nesses campos que eu utilizei. Nesse caso aqui, ele quer um number, tá vendo? Tipo, opa, vamos voltar para o material, para a gente poder seguir aqui pelo material, tá? Ok, então vamos lá. Então, tudo bem, essa parte são os inputs. Vocês viram que a gente tem vários tipos de input? Ok. Evidentemente, ele faz uma validação, tá? Agora, botão submit e reset. Então, esses três tipos aqui caracterizam o botão. Só que quando você pensa em botão, óbvio que o título button está totalmente associado a botão. Mas você tem o submit, que é tão importante quanto o button. E eu já comentei nessa aula, né? Sobre ele. Vamos ver um pouquinho. Esses três tipos criam um botão. Então, a gente tem aqui, ó, botão. O tipo submit é usado para que o usuário clique quando quiser enviar um formulário. Então, gente, é o seguinte, olha só. Normalmente, num formulário padrão, clássico, HTML, ele vai ter essa característica aqui, ó. Essa característica aqui. Eu começo um formulário, tá? Tag form, coloquei alguns atributos. Aqui embaixo, eu fechei o formulário. Aqui, ó. Fechei a tag. Assim, um formulário clássico, ele sempre vai ter um input do tipo submit com o valor enviar, que significa, ó, envie o formulário. Tá? E esse submit normalmente está associado a uma ação. Então, quando eu envio o formulário, a ação vai ser passar esses dados para esse servidor. Tá certo? Essa é a ideia de um formulário clássico do HTML. Agora, eu poderia utilizar uma outra alternativa. Tá? É muito comum a gente ter dentro de um formulário, e isso a gente vai ver para frente, a gente não vai ver isso agora, mas eventualmente eu poderia ter um botão aqui no lugar desse input,
E esse botão, ele estaria associado a um evento. Aí já estou falando uma outra coisa que a gente também não vai ver agora, mas só para vocês já captarem a ideia. Um evento clique. Então, esse evento, ele provavelmente poderia chamar uma outra página. Tá? A gente vai ver, inclusive, isso na disciplina de programação e em outras disciplinas que eu também trabalho, os períodos posteriores. A gente usa muito isso aí. Tá? Mas isso é uma coisa para a gente poder ver depois. A gente tem um evento que vai estar um atributo que vai estar associado a um evento, e nesse evento a gente pode chamar uma função, por exemplo, JavaScript, tá? Que tem uma funcionalidade. Mas é coisa para o futuro, tá? Coisa para frente. Mas o fato é que eu posso ter um botão. Eu posso ter também o reset. O reset serve para quando o usuário quiser reiniciar o formulário. Cuidado, pois ao clicar o formulário inteiro será apagado. A gente não costuma usar isso aqui, tá, gente? Isso é uma coisa rara. A gente não costuma usar. Particularmente, eu nunca usei o reset. Tá? A gente tem outras alternativas para a gente poder limpar os campos, as caixinhas. Tá? Por exemplo, esse atributo value. Quando eu tenho um atributo value, normalmente ele coloca o conteúdo dentro da caixa, por exemplo, quando é um texto. Tá? Então, se eu passar um value em branco, ele vai limpar a caixinha. Tá? Aqui eu dei o exemplo do number. Eu já tinha começado a falar sobre o number, né? Aqui, ó, no nosso formulário, a gente tem um number. Já ia falando, atropelando aqui meu material. Então, aqui, por exemplo, ó, tem um number, tá vendo? Ó, 0, 1, 2, 3. À medida que eu clico aqui, ó, ele já traz para mim. Tá? Então, isso aqui é um input especial, tá? Tipo number. Region button, isso aqui é muito importante, tá? Esse region button, ele é muito importante. Olha só. Imagine uma caixa de texto onde você tem que identificar o sexo da pessoa, ou masculino, ou feminino, ou homem ou mulher. Ou você, por exemplo, tem uma outra entrada que você defina, por exemplo, o estado civil da pessoa. Quer dizer, nessas condições, o usuário ele vai ter que informar o seguinte: apenas uma alternativa. Para ele só vale uma. Eu não posso dizer que a pessoa é homem e mulher ao mesmo tempo. Ou ele é homem ou ele é mulher. Então, nesse caso, eu uso o radio button, que tem essa característica. Então, sempre que eu for definir uma seleção onde apenas um valor será utilizado, a tag vai ser radio button. Tá certo? A gente vai ver daqui a pouquinho o checkbox, que é diferente. Você já, de repente, já começaram a pensar, mas peraí, Rubens, pode surgir uma situação em que eu tenho que escolher mais de uma opção. Como, por exemplo, escolha as suas cores preferidas. Pô, eu gosto de duas, eu gosto de azul e gosto de vermelho. As duas são preferidas, então escolhi duas. Isso aqui já é um checkbox, tá? Já estou adiantando, porque normalmente o radio button está associado com o checkbox. E cada um tem uma particularidade, vocês entenderam. Exatamente isso aqui, ó. Checkbox, tá? A gente tem aqui, ó. Escolha quantas cores você desejar. Então, eu posso escolher as 3, posso escolher uma. Eu posso não escolher, talvez, né? Se não tiver nenhum tipo de validação em cima disso. Tá? E olha aqui o detalhe, ó. Chamei a atenção de vocês para isso aqui, ó. O input aqui do radio button é do tipo radio. Tipo radio. E quando eu coloco aqui, ó, o atributo name, eu estou identificando que esses dois campos, olha, eles têm, na verdade, o mesmo nome. Olha que interessante.
Então, um está associado a homem e outro está associado a mulher. Então, eu tenho como identificar quem ele selecionou, se foi homem ou se foi mulher. E eu já posso sugerir de cara um checklist. Quer dizer, olha, eu já inicio. Vamos supor que, assim, 90% das possibilidades é que seja homem. Eu já posso deixar o formulário com homem marcado, já checado. Se ele quiser fazer diferente, ele clica aqui na mulher. Tá? No caso do checkbox, olha, a característica é a mesma. Olha só, checkbox. Só que aqui, olha, eu tenho 3 names diferentes, porque ele pode escolher 2 ou 3 nomes, 1, 2 ou 3 nomes. No caso aqui, cores, né? E olha o tipo, checkbox. Tá? A gente vai ter aquele trabalho que eu estou passando para vocês, vai ser exatamente um formulário que a gente vai trabalhar na outra disciplina de programação. A gente vai ter experiência com todos esses tipos de campos. Tá? Aqui a gente vai selecionar o quê? O tempo. Tá? Então, aqui, no tempo, eu vou escolher o quê? Uma data. Olha lá, uma data. Então, se eu tiver esse campinho aqui do tipo input data, ele vai escolher uma data. E o HTML é fantástico, ele já vai, de repente, sugerir para mim um calendário, para a gente poder escolher de forma visual aqui a data. Tá? É um outro tipo de input, tá vendo? E aqui eu tenho, olha, hora, eu tenho hora e local, ou melhor, esse date time, né? Que é a data e hora, tá? Esse local aqui diz respeito a local, né? A data e hora local. Month, que é o mês, tá vendo? Então, observe que eu tenho vários tipos, olha, vários tipos. Week, semana. Esse range permite que o usuário escolha um valor entre os valores mínimos e máximos. Tá? Então, imagine que eu quero... Eu tenho até um exemplo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, olha. Aqui, ó, deixa eu ver onde é que eu uso esse range. Eu acho que eu uso aqui. Aqui eu mostro, inclusive, os valores, um range associado, tá vendo? Deixa eu abrir aqui meu HTML. Deixa eu pesquisar esses campinhos. Range. Aqui, ó. Esse aqui é aquele range, né? Inclusive, eu coloquei um mínimo e um máximo, tá vendo? Quer dizer, aqui eu vou de 0 a 10. Nesse meu caso aqui, ó. Onde que eu estava? Aqui em cima, né? Aqui, né? Range, aqui, ó. Então, se eu colocar 13 aqui, ó, mandar enviar, opa, aqui ele passou. Passou, acho que é o... Ah, não, aqui eu já... aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Tá vendo? Isso aqui eu estava falando do number, né? O range é diferente. Esse range aqui é que define um limite mínimo e um limite máximo. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos pegar aqui esses campinhos aqui, ó. Vou aqui. Então, aqui eu tenho a data, um exemplo de data. Olhar pelo código aqui, ó. Eu tenho um exemplo de data. Um exemplo aqui de mês, de semana. Tem um exemplo aqui do range. O range é aqui, ó. Tem semana aqui que eu tenho range, tá vendo? Aqui eu defini um limite mínimo e máximo. Tá? Mas eu tenho uma coisa interessante que depois eu posso associar esse range àquele number. Então, a gente vai ver. Deixa eu ver se eu já tenho ele. Range. Aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo, já fiz um negócio assim muito legal, olha só. Eu criei um formuláriozinho pequeno aqui no final. Um formuláriozinho bem pequenininho. Em que eu associo, tá vendo? Desculpe. A esse input aqui, ó.
on input. Vamos chegar lá, né, gente? Vou seguir o material, porque aí, senão eu vou começar a falar aqui. O material está muito bem documentado. Vamos avançar para aqui. Esse aqui vocês entenderam, tá? Que eu defini esse limite aqui, ó. Esse aqui mais simples, tá? Esse range mais simples. Isso aqui, na verdade, é uma coisa que a gente não usa, né? Dificilmente a gente usa isso, mas, de qualquer forma, estamos mostrando. Paleta de cores. A gente tem aqui, ó, uma paletinha de cores, tá vendo? Que eu posso abrir. O meu tipo aqui é o color, tá? Onde ele vai poder escolher uma determinada cor. Esse tipo já é um tipo muito interessante, que é um tipo file. Esse tipo file é normalmente um tipo é quando você você quer permitir que o usuário selecione um arquivo, alguma coisa assim. Aí você abre uma caixinha e um browser. Nesse browser aqui, ele vai poder localizar numa determinada pasta um arquivo. Por isso que é do tipo file. File é arquivo. Tá? Aqui a gente tem o select. Então, aqui, ó, essa caixinha aqui, ó, que é um select, tá vendo? Lá no trabalho a gente tem um select também. A tag select nos permite criar uma lista onde podemos selecionar um item. Cada uma das opções é criada pela tag option. Então, vamos ver aqui, ó. Olha só que legal, ó. Então, eu coloquei o select e coloquei os options. Nesses casos aqui, eu tenho ou o cara escolhe HTML3, CSS3, JavaScript, tá vendo? E eu posso associar um valor à opção, tá? Então, eu poderia considerar qual foi a opção selecionada por ele, pelo usuário. Tá? Legal. Date list. A gente tem aqui, ó, uma lista de dados. Então, aqui, ó, muito interessante isso aqui também, ó. Date list. Ó. Esse aqui é aquele anterior que eu mostrei para vocês aqui agora. Aqui, ó, nesse caso aqui, esse aqui, ó, tá vendo? Você vê que ele tem, o date list, é uma lista um pouquinho diferente do select, tá vendo? Aqui eu tenho o select, aqui eu tenho o date list. Tá? Ele tem um formato um pouquinho diferente. Podemos ter um efeito parecido com o data list, mas ela funciona em conjunto com uma tag input. Então, olha, eu coloco aqui input list, browsers, name, browser. Tá? Então, eu tenho uma lista de navegadores. Qual o navegador que eu optei? Qual que eu escolhi? Tá? Aí tem aqui as opções. Tá? Muito interessante isso também. Tá? Olha lá. Internet, Firefox, né? Vou colocar o F aqui, ó, tá vendo? Ele já seleciona para mim o Firefox. A partir, né, daquela letra, né? Então, tem muita coisa, muita informação, mas esse documentinho aqui que eu preparei, ele é bem completo. Note que a tag data list também recebe um conjunto de options, mas ela também tem um ID para identificar. Lembra do ID? Lembra do ID? Identifica, né, o campo, o atributo, a tag. Enquanto isso, também temos o input de texto. Ele tem um atributo list, onde passamos o ID da nossa date list. Tá? Vamos em frente. Isso aqui eu já mostrei. Perceba que, conforme digita-se algo no input, as opções de data list aparecem no autocomplete. Ok. E aqui, a gente tem esse field set. Não é tão utilizado, tá? Peço para vocês. Mas a gente tem outras maneiras de utilizar, tá? Mas, de qualquer forma, é uma alternativa, tá? Serve para criarmos um campo dentro do formulário para poder melhor organizar os campos. A tag legend serve para darmos um título à seleção. É uma alternativa, tá, gente? Nós temos outras formas de fazer isso aqui, mas é uma alternativa. Se você quiser criar uma caixa, tá vendo? Onde você quer colocar uma legenda, você pode utilizar o field set. Ele funciona também como uma tag container, né? Que contém
um grupo de outras tags, né, digamos assim, né, onde eu tenho aqui o legend e eu tenho aqui 2 inputs. Tá? Agora, o label é exatamente esse nomezinho que você enxerga aqui, ó, quando você coloca label, né? Aqui, ó, e-mail, por exemplo. Quero colocar aqui, ó, escrever esse label, e-mail. E aqui eu tenho uma caixinha de texto correspondente ao ID e-mail. Tá? Então, eu tenho um label. Normalmente, um formulário, você tem um label e você tem uma caixa de texto. Um label e um put text. Tá? Output, esse campo serve para exibirmos a saída de alguma entrada. Ah, tá. Isso aqui é aquela parte mais, digamos assim, complexa, né? E que, na verdade, a gente não usa muito. Aliás, eu nunca usei isso aqui. Tá? Mas é uma funcionalidade, tá vendo? Eu associei, olha só, esse campo serve para exibirmos a saída de alguma entrada. Só que essa entrada, olha só, esse formulário está usando esse onInput. Então, ele está considerando uma coordenada X com valor e ele está fazendo um parse. Ele está pegando o valor que foi atribuído. Lembra do parse que eu falei lá em Java? Eu falei sobre isso aqui. Ele está transformando esse valor aqui inteiro. Tá? Então, a gente tem 2 valores aqui. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, range, e eu estou associando ele também a um number. Então, isso aqui é altamente complicado, isso aqui. Aliás, gente, eu não quero nem entrar nesse tipo de exemplo aqui, porque eu não vou usar isso aqui. Nunca vou usar isso aqui. Tá? Mas isso aqui, o bacana disso aqui é que ele nos dá uma ideia de uma coisa chamada JavaScript, que eu já falei bastante com vocês. Ó. Nesse exemplo, utilizamos o range em um campo de número que o usuário pode mudar à vontade. Tá? Conforme os valores forem alterados, o campo output exibe o resultado da soma que fizermos por JavaScript. Olha só, a gente está usando dentro do nosso HTML uma funçãozinha JavaScript, está vendo? Que começa a somar os 2 valores, o A e o B. Tá? Então, olha, o resultado é esse aqui, olha só que interessante. Ó. Se eu colocar aqui 60, tá vendo? Ele já somou, já colocou um outro valor aqui, ó. Aqui eu vou de 0 a 100. E nessa caixinha aqui eu tenho um valor. Então, aqui, ó, à medida que eu vou diminuindo, ó, se eu botei 0, ele somou com a caixinha que eu digitei 60, que é meu texto, né? É o meu texto. E ele botou o resultado aqui, igual, ele colocou o resultado, ó. Colocou, ó, igual, que é o name, que é exatamente o resultado da soma desses 2 valores. Tá? Agora, eu confesso com vocês que isso aqui a gente não vai usar. Tá? Bom, é muita informação, mas o mais importante que eu queria passar é que o mais importante é que eu vou compartilhar com vocês esse formulário, esse HTML que eu tenho aqui, ó, muito legal. Esse material que eu explico cada uma dessas funções do formulário para você, para que você possa desenvolver o nosso trabalho. Agora eu vou voltar aqui ao trabalho. Algumas pessoas chegaram depois, né? O nosso trabalho vai ser vocês, com base no que eu expliquei e com base no que vocês já conhecem de CSS, utilizar ou criar um formulário deste tipo aqui, ó. Desse tipo aqui. Então, para você poder implementar isso em CSS, você vai trabalhar com aqueles meus exemplos que eu já compartilhei com vocês nas aulas anteriores. Tá certo? Agora, o que basicamente eu vou pedir para vocês é criarem o HTML, exercitarem o HTML. O CSS também é importante para que vocês comecem
a utilizar aqueles recursos do Box Model para você colocar um valor do lado do outro, né? Para você colocar exatamente onde que você quer que ele fique, no caso, a tag que você quer utilizar. Você pode colocar um div para cada uma das tags, e aí fica a critério de vocês. Tá legal? Agora, a questão é que eu quero que vocês trabalhem num formulário que a saída seja isso aqui. Tá bom? Ok, então, esse foi o conteúdo de hoje. Eu vou voltar aqui para esse nosso bate-papo. Eu vou dizer para vocês assim, a gente vai encerrar agora, para não estender mais o vídeo, e a gente vai continuar aqui para a gente poder conversar mais algumas coisas, tá? Inclusive sobre a questão do trabalho, tá bom? Então, estou parando a gravação aqui, aguardem um pouquinho.